Tô. Beleza. Vamos começar depois do Anderson. Se ele conseguir acessar, ele vai assistir depois. A gente pode voltar um pouco também, qualquer coisa. Beleza? Beleza. Teoricamente, hoje a gente vai falar bem específico sobre uma parte da sanidade, né? Que vocês, inclusive, já até fizeram aulas semelhantes quanto a isso, né? Em avicultura de postura. Mas eu achei necessário falar, até porque a gente falou bem pouco sobre as questões das doenças. Eu pedi para que vocês falassem um pouco sobre as doenças de fato. E a gente vai falar um pouquinho sobre as características dessas doenças aí, para um contexto de avicultura de corte, mas que as doenças são extremamente semelhantes aí para todas as atividades de fato, pensando no contexto de ave, né? Tanto galinha de postura quanto frango de corte de fato, tá? Então nós estamos aqui na última unidade, né? Anterior à prova, então é a última aula antes da prova oficial 2, né? Falaremos sobre a sanidade e o abate de aves, né? Então, teoricamente, a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo de doenças de fato, quais são as características das doenças e, de uma forma geral, as doenças que nós falaremos aqui virais, né? E que acometem as aves de uma maneira geral e que, pensando num contexto mais amplo, né? São todas resolvidas aí com vacinação. Se a gente pensar em produções, né, que visam lucro de fato, é importante manejar esses animais com o manejo de vacinação, né? E isso tem que estar dentro de um contexto da biosseguridade desses animais para que a gente tenha um resultado positivo, né? Então, é interessante analisar essas questões e levar isso em consideração. Então, para que uma atividade, né, ela tenha os seus resultados produtivos maximizados, é importante que se tenha um manejo cada vez mais eficiente, né? E para isso, programas de vacinação são interessantes de serem adaptados, né? Mas a gente sabe e tem noção de que um programa de vacinação ele não é o único, né? Tanto mundial quanto nacionalmente. Então, não é possível que a gente crie um programa único de vacinação para o mundo, para o país, por exemplo, específico, tendo em vista que nós temos doenças específicas que acontecem com mais facilidade em determinadas regiões, e aí é por isso que a gente tem algumas vacinações que são obrigatórias e outras que não são obrigatórias, né? Como febre aftosa, por muito tempo foi obrigatória a vacinação ao longo do país inteiro. Hoje a gente já está trabalhando num contexto de minimizar aí os estados, né, e tentar transformar o Brasil em um país livre de febre aftosa sem vacinação, né? Isso garante ou caracteriza aí um mercado, né, de fato seleto, né, e favorece aí num contexto de exportação também o país, pensando de uma maneira geral, considerando a sanidade. Então, um exemplo, né, de fato específico aí com relação a bovinos, né? Então, são características interessantes e que, de fato, favorecem o setor agrícola de maneira geral, para que consiga se agregar valor no produto que está sendo feito, né? As doenças mais comuns nos frangos de corte são a doença de Marek, né, que é uma doença viral, né? Ela afeta nervos, rins, o baço, o fígado, o intestino, coração, músculo, altamente contagiosa, transmitida de forma horizontal de uma ave para outra, né? Então, ela pode se manifestar em várias características. Se apresentar na víscera, chama-se de Marek visceral. Se apresentar nas características nervosas, chama-se de Marek neural, né? Se apresenta nos olhos, né, o sintoma nos olhos, o nome é Marek ocular, e se apresenta algumas características, né, na pele, aí a doença é considerada uma ecutânea, tá? A vacinação é a única forma de profilaxia, né? Uma vez que depois que a doença está estabelecida, não há cura, né? E aí eu, teoricamente, trouxe aqui, né? E gosto de trazer, dentro de uma maneira, de um contexto geral, sempre gosto de trazer aqui, mostrar pelo menos as características, né? E aí hoje, dessa vez eu optei por mostrar, né? As fotos de maneira geral. E se a gente for analisar aí as questões
relacionados à maré, que é de forma neural, né? Características aí da patologia, tá? E aí pensando na ocular, ó, veja a característica que o olho fica, tá? Os frangos apresentam características neurais aí, né? Com relação à mobilidade, né? Então são essas as características, as principais características aí da doença de Marek. Então, se vocês virem frangos aí com essas características, né? Olha a coloração do olho lá, né? Então, são características parecendo uma anemia específica, né? Então, visualizando essas questões, é interessante que a gente busque aí soluções. De fato, seria interessante ter vacinado esses animais, uma vez que estabelecida a doença, a gente não tem mais uma forma aí de curar esses animais, né? Olha aí, outra característica do olho, né? Então, é uma doença que causa aí prejuízo com relação à produtividade e, de fato, é importante levar isso em consideração. Outra doença que nós temos aí de importância também é a doença de Newcastle, né? É uma doença viral também, né? Quando se acontece, tem a obrigatoriedade de notificar os órgãos competentes, né? O que ela causa? Anorexia, né? Diarreia, espios, stortes, que no caso é como se fosse aquela roncadeira, aquela ronquidão, né, do animal, corrimento nasal e ocular, dificuldade respiratória ou sinais nervosos, né? Dificuldade de locomoção, paralisia dos animais. O controle da doença deve ser feito por vacinação, isolamento dos casos, principalmente, aliados a outras medidas de biosseguridade que as granjas devem possuir, tá? Existem algumas pessoas que dizem da utilização de antibióticos, que tentam minimizar ou facilitar essas questões que auxiliariam aí no contexto de resolução, né? Se a gente for analisar aqui, né, doença de Newcastle, né, e as características aí da imagem, olha a forma como os animais ficam, né? Tem uma característica aí bem específica relacionada ao pescoço dos animais, né? Então, a doença de Newcastle, como se tivesse uma tristeza nesse animal, né? Apresenta essas características aí de dobrar o pescoço, né? E aí, teoricamente, é interessante que se trabalhe em cima disso para que tente resolver essa problemática, né? A vacinação também é uma característica muito interessante de se trabalhar para essa doença, para evitar o problema de fato, tá? Outra doença que chama-se muita atenção é a doença de Gumboro, tá? Também viral, né? Transmitida pelas vias orais, respiratória e ocular. Principais sintomas também depressão, diarreia, diminuição do consumo de alimentos, desidratação. Após o surto, o lote de aves fica propenso a contrair outras infecções, comprometendo seu desenvolvimento. Então, de fato, quando acontece isso, né, o animal fica debilitado e aí a tendência é ocasionar outras dificuldades para que esse animal consiga se desenvolver. E, de fato, esse animal é um animal que também deve ser tratado, ou que o controle dessa doença também é a utilização de vacinação, né, e adoção de procedimentos higiênicos sanitários adequados nas instalações para tentar desfavorecer a contaminação desses animais, né, tendo em vista que vias oculares, respiratórias e orais favorecem a transmissão, né. Então, se a gente for pesquisar aqui também, né, a característica da doença, né, e, teoricamente, olha aqui a vacinação da doença, né, via olho, né, características, né, sinais clínicos aí da doença de uma maneira geral. Olha a tristeza que o animal fica, né, começa a se abaixar o pescoço, né, fechar os olhos, fica enfraquecido no chão ali, né, bem característico da Gumboro aí, quando ela acontece, né, olha só, né, em relação aos sintomas das doenças aí de fato, tá? Então, é interessante analisar essas questões e visualizar esses sintomas. É óbvio que quando a gente, né, visualiza sintomas e tem problemas com relação a doenças, é interessante que a gente tenha uma prática, né? Não é só olhando assim, já chega e já fala, não, é Gumboro, de fato, já define isso e resolve o problema. Não, é importante fazer um diagnóstico mais observatório para tentar entender, mas é importante que nós, enquanto profissionais da agronomia, das ciências agrárias, tenhamos uma noção das doenças que podem acometer, né? E, de fato, um veterinário é quem vai fazer essa confirmação. A buba aviária, também viral, tá? Ela é transmitida pela picada do inseto e pelo contato entre as aves infectadas, né?
Ocorre sob a forma de lesões cutâneas, quando aparecem lesões avermelhadas na pele que evoluem para pústulas e crostas, principalmente nas regiões desprovidas de pena, como cabeça, pescoço, pernas e pés, ou na forma diftérica, quando ocorrem lesões em forma de placas no trato digestivo que a gente não visualiza, né? A prevenção, vacinação dos pintinhos a partir dos 10 dias e controle que ocorre com a adoção de medidas de biosseguridade, tais como isolamento das aves, controle de mosquitos e desinfecção das superfícies, né? Então, de fato, se a gente for analisar a boba aviária, ela tem uma característica interessante, né? Geralmente ocorre com essas características aqui, né? Lesões aí nas regiões onde a gente não tem pele de uma maneira, pena de uma maneira geral, né? Então são regiões mais abertas e a gente visualiza, né? Essas erupções aqui, por exemplo, na pele, né? Que vão criar uma casca de fato. Então, geralmente, quando se visualiza isso, já tem uma noção ou uma indicação que seja boba aviária, né? E aí já tem que começar a buscar aí uma solução, tentar tratar essas regiões aí, né? E a intenção também é trabalhar com vacinação desses animais para evitar problema com relação à granja, tá? Bronquite infecciosa também é outra doença viral, né? É de um gênero coronavírus, então é extremamente infecciosa, né? Altamente contagiosa, transmitida por vias aéreas, causando deficiências, principalmente transtornos respiratórios e reprodutivos, espirros, estertores, né? Que seria aquela ronqueira, corrimento nasal e ocular, depressão e redução no consumo de ração. Teoricamente, é mais uma doença respiratória de fato, né? A vacinação também é uma forma de prevenção e a adoção de medidas de biosseguridade é uma forma de controle para a doença, para evitar que se dissemine cada vez mais, né? A influenza aviária, também viral, né? Transmitida através da via horizontal, então de um animal para outro, provoca redução do consumo de alimentos, espirros, lacrimejamento, tosse, respiração laboriosa, edema da face, cabeça, cianose, alterações nervosas e diarreia. Então, esses animais ficam muito acometidos, né? A biossegurança são importantes para o controle da doença, né? Sendo necessária a comunicação imediata às autoridades sanitárias para a aplicação de medidas de controle, porque a dificuldade de vacinação dos animais, visto que esse vírus ele sofre constantes mutações. Então, o que nós de fato entendemos é que fica difícil desenvolver um material que seja eficiente aí na vacinação e que resolva o problema. Então, é muito importante dentro do contexto geral, quando você visualiza sintomas de influenza aviária, avisar as autoridades competentes, né, INDEA, Ministério da Agricultura, para tentar resolver a problemática e não deixar que isso se alastre aí para as regiões, tá? Bom, dentro de um contexto das principais doenças são essas, né? Vocês visualizam que a vacinação de fato é uma recomendação mais específica. O que eu digo para vocês? Gente, a vacinação é caracterizada em função de evitar problemas. Então, se você tem a vacina pronta, né? Você tem a possibilidade de fazer um plantel para evitar problema, é interessante que você faça a vacinação, né? E aí, pensando nesse contexto, temos aqui um esquema de vacinação para as principais enfermidades em frangos de corte, né? A doença de maré, que é uma dose única, né? No primeiro dia do frango, da idade do frango, ocorre a aplicação via subcutânea, mas a gente já conversou sobre aplicações, né, desses produtos nos animais e que, de fato, não necessariamente precisa ser subcutânea, né? Vai depender da vacina e do fabricante e da indicação. Coccidiose também é única, na primeira semana de vida. Doença de Gumboro, né, primeira dose de 2 a 3 semanas, ocular, aplicação. Bronquite infecciosa também, a primeira dose ocorre no primeiro dia. É injetável ou por nebulização, na maioria dos casos, principalmente em locais onde desenvolve a produção de pintinhos, né, de forma utilizada a nebulização, tá? Favorece cada vez mais, né? A boba aviária e, às vezes, inclusive, nas produtoras aí nas granjas de alto nível aí, a vacinação ocorre internamente no ovo, tá? Já faz a vacinação no ovo hoje em dia, né? A boba aviária, né, a aplicação também no primeiro dia, forma injetável ou nebulização, né, e a segunda dose onde aparece primeiro aqui, né, ocorre na 5ª semana de idade dos animais, em forma aplicação na membrana da asa. Então, essas são, por exemplo, um esquema de vacinação para se desenvolver dentro da propriedade. Percebo vocês que não é nada
complicadíssimo, né? Essa vacinação ocorre de uma forma bem tranquila e que, de fato, consegue reduzir aí o impacto dessas doenças para uma atividade da avicultura de maneira geral, tá? Aqui eu trouxe só mais uma curiosidade para vocês. Ver se abre aqui. Para que vocês tenham conhecimento também, eu acho interessante disponibilizar esses locais, esses sites, esses contatos de fato, para que vocês consigam visualizar, né? E aí, de fato, consigam entender. Ó, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né? Cada estabelecimento avícola deve ter seu próprio cronograma de vacinação. Isso é fato, né? Podendo incluir vacinas para outras enfermidades, além das citadas a seguir, desde que essas sejam permitidas e registradas pelo MAPA, né, de uma maneira geral. Então, ó, a doença de Marek, por exemplo, tem uma instrução normativa, né, do Ministério da Agricultura, que determina que nos estabelecimentos incubatórios de reprodução, a vacinação ela é obrigatória contra a doença de Marek antes da expedição das aves de um dia. Então, esses estabelecimentos, como eles vendem esses animais para serem utilizados para engorda, por exemplo, a vacina é obrigatória, tá? Isso baseado na instrução normativa do MAPA 56 de 2007, tá? A doença de Newcastle, por exemplo, que a gente acabou de falar, também baseado na instrução normativa, as aves reprodutoras e de postura comercial devem realizar vacinação sistemática contra a doença de Newcastle, à exceção da SPF, que é a Specific Pathogen Free. Então, são específicas, né, livres de patógenos, né? Além disso, estabelecimentos avícolas que enviam aves para locais com aglomeração de aves, como feiras, exposições, leilões, entre outros, e estabelecimentos avícolas que enviam aves e ovos férteis para estabelecimentos de venda de aves vivas, são obrigados, de acordo com a instrução normativa SDA número 1013, né, a manter alojados somente aves vacinadas para a doença de Newcastle. Então, teoricamente, é importante que a gente entenda, né, sobre essas doenças de fato, né, para que evite, né, caminhar dentro de um contexto de não regularização com relação à atividade agrícola que se determina, né? Então é importante levar isso em consideração e não trabalhar sem utilização, sem especificamente utilizar esses programas de vacinação, mas é fato que cada setor, cada atividade avícola, de fato, vai determinar aí a sua característica aí de utilização ou sua característica aí de vacinação dentro do seu plantel, né? Outras medidas de biosseguridade, localização da granja é uma medida específica característica, né? Importante ser afastado de centros urbanos. Na maioria dos casos, quando se observa grandes produtoras aí de frango, tanto de corte quanto de postura, né, observa-se que elas são em locais específicos, né, estratégicos, em meio a matas ou em meio a plantios de eucaliptos aí imensos, né, onde fica isolado de fato, para favorecer aí, minimizar aí o contato, né, favorecer a questão do bem-estar desses animais e também favorecer a questão da contaminação por doenças, né? Respeitar distâncias mínimas, como, por exemplo, 100 metros de distância de estradas vicinais, 30 metros de limites periféricos de propriedade, divisas, né? Galpões do mesmo núcleo de distância entre eles, de no mínimo o dobro da largura do galpão, né? E 500 metros de outros estabelecimentos de aves comerciais de corte, por exemplo, né? Então, teoricamente, é importante visualizar essas questões e entender aí o desenvolvimento para que você favoreça a questão da biosseguridade desses animais, né? A localização da granja tem que respeitar as normas zootécnicas de construção e instalação. Então, é extremamente importante respeitar essas características, porque isso vai favorecer aí a questões como direções do vento dominante, né? Cerca de afastamento de no mínimo 5 metros, único ponto de acesso para veículos e pessoas, porque você consegue controlar aí questões de acesso de entrada e saída de pessoas e consegue controlar também a questão da desinfecção, né, dessas pessoas junto com suas roupas, com seus vestimentos, seus calçados. Isso favorece a questão de biosseguridade dentro da atividade agrícola que está se exercendo, né? Árvores frutíferas, não frutíferas ao redor da granja, eles são interessantes para tentar controlar a questão de vento, desfavorecer principalmente questão de insolação, né?
e controlar o fluxo das pessoas, principalmente por essa questão aqui de um único local de acesso, tanto para veículos quanto para pessoas. Então, tem que estar esperto com relação a isso e tentar achar uma localização para que essa granja tenha todas essas funções e seja uma granja com potencial produtivo superior, né? Manejo sanitário. Então, é importante ter dentro dessa granja, aí, dentro dessa avicultura, de fato, pé dilúvio, né? E rodolúvio. Então, pé dilúvio para auxiliar na questão aí da desinfecção dos pés, né? E o rodolúvio para auxiliar na questão dos carros, dos pneus, de fato, né? Os sistemas todos dentro, todos fora, é um sistema que favorece essa questão da biosseguridade, tá? E do manejo sanitário, uma vez que você consegue fazer limpeza, desinfecção e vazio sanitário, isso vai favorecer questões de manejo sanitário de fato, né? Limpeza diária de características ou peças como bebedouros, né? Controle periódico de moscas, né? Comedouros, também é importante analisar o desenvolvimento e as características deles, né? Carcaças e a cama de aviário e todo o resíduo da produção devem ser trabalhados em compostagem, mas é fato que existem outras formas de utilizar essas carcaças, né? De fato, e tentar suprir ou reutilizar ou não descartar isso de forma errônea, né? Inclusive, vou passar uma atividade para vocês no final relacionado a isso, né? Além do monitoramento da matéria-prima utilizada na produção de ração e fornecimento somente água potável às aves, né? Então, importante é a questão aí da produção da ração, né? Qual é o material, quais são as características, né? Foi um milho todo carunchado, ou foi um milho bom, com característica favorável aí, com relação às suas características específicas, né? De desenvolvimento e colheita de fato. Então, tem que ser um milho com qualidade boa, né? Com as suas características preservadas de fato, de grão, de semente, de grão de fato, e respeitando então as características aí de produção dessa ração de fato, para que seja fornecido juntamente com a água potável de preferência, para esses animais conseguirem se desenvolver com a melhor característica possível, né? A limpeza e a desinfecção é feita antes do novo alojamento, isso é fato, né? E devem ser retirados todos os utensílios utilizados e a cama deve ser removida. Então, existem até pessoas que tentam trabalhar no contexto da reutilização da cama, mas sanitariamente isso não é uma característica interessante, tá? A característica de limpeza, né? Limpeza seco, lá, a primeira limpeza, a desinfecção com jatos de água, né? E utilização aí de produtos para tentar desinfetar o local. E juntamente com o vazio sanitário, são características extremamente importantes, de fato, para que se tenha um potencial aí produtivo superior, tá? A cama é importante remoção, tá? Apesar de eu estar dizendo que algumas pessoas ainda reutilizam, tá? Mas eles não são aviários com características produtivas atualizadas, evoluídas de fato, tá? É importante analisar essas questões visando o manejo aí sanitário, tá? Manejo de dejetos ou manejo de resíduos de fato, né? Carcaça de aves mortas e a cama. Os principais resíduos da avicultura de corte. A cama ela é constituída de excretas de água, material absorvente, maravalha, serragem, casca de café, penas, restos de alimentos e secreções, né? Já as aves mortas elas devem ser descartadas de modo correto. Qual seria esse modo correto, né? Pois podem ser fonte de infecção para o resto dos animais e servir como contaminante ambiental. Então, é importante, e aí tem algumas recomendações que determinam a incineração, né? O enterro desses animais em fossas sépticas revestidas por uma cobertura de laje de concreto e utilização em compostagem, né? De fato, são características bem importantes que devem ser utilizadas, né? Controle de vetores, né? Então, os aviários devem ser mantidos livres de insetos e roedores, né? Para que isso favoreça aí, com que esses animais tenham aí um desenvolvimento produtivo ideal, né? Sempre tentar manter, né, essa cama de uma forma seca, né, para evitar cada vez mais problemas aí com relação a micro-organismos patogênicos, né? Isso também favorece a proliferação de moscas, né, e reduz essa produção, uma vez que essa cama vai estar seca, né? E utilizar tabelas nas aberturas das instalações, utilizar telas nas aberturas das instalações,
para que evite a entrada de insetos e pássaros e possam contaminar ou auxiliar no contexto de transmissão de algumas doenças, tá? Tranquilo? Bom, a aquisição dos pintinhos, então, ela deve ser adquirida em incubatórios registrados no mapa, isso é fato, né? Livres de micoplasmose, aspergilose, salmonelose e vacinados ainda no incubatório contra a doença de Marek. Então, o pintinho ele já vem para vocês vacinado contra a doença de Marek, ok? Ração e água. É fato que ração com qualidade nutricional e microbiológica sempre superiores, assim como a água também, né? Então, sempre está utilizando aí rações se forem compradas ou quando você for fazer, de fato com características de qualidade nutricional e microbiológica, tentando evitar ao máximo que uma coisa que você está fornecendo seja o causador do problema dentro da avicultura de uma maneira geral, tá? A água da granja deve ser abundante, limpa e fresca, isenta de patógenos, né? Tendo a qualidade monitorada com frequência. A água utilizada para vacinações das aves não pode ser clorada. Então, por exemplo, se você for utilizar da água para fazer uma vacinação, né? Teoricamente é importante que você trabalhe com água que não tenha a presença de cloro para evitar problemas com reação com esse cloro e talvez inativação da vacina que você vai utilizar. Tá? Uma característica para vocês assimilarem, né? Biosseguridade, o que é, e a biossegurança. Biosseguridade ela pode ser definida como um conjunto de procedimentos que visam prevenir ou controlar a contaminação dos rebanhos com doenças infecciosas que possam ter impacto na produtividade e na saúde dos consumidores. Já o termo biossegurança ele pode ser definido como prevenção à exposição a agentes capazes de produzir doenças em humanos, referindo-se quase que exclusivamente a assuntos da saúde humana, né? A diferença maior entre esses dois conceitos é que as normas de biosseguridade devem ser flexíveis, e isso é fato, né? Em função da sua característica, né? Em relação à questão do impacto na produtividade, em relação à infecção dessas doenças, né? Então, é diferente, visto que a biossegurança ela tem um pouco mais ela é mais engessada, mais específica, né? Então, trabalha de uma forma só. Tá? Aí, a partir de agora, né, após biosseguridade e biossegurança, e nós tratarmos aí de uma questão do manejo sanitário, né, de fato, nós conseguimos, boa noite, Anjo, nós conseguimos falar agora mais especificamente do formato, das características de abate, tá? Então, olha só, a etapa pré-abate, é importante que esses animais tenham aí um jejum, né, característico para tentar evitar problemas com a questão de vísceras, né, que essas vísceras ocorram, um rompimento dessas vísceras na hora do abate, e aí que esses animais aí, após o abate, ocorra, se a víscera romper, pode ocorrer uma contaminação da carcaça, e aí a contaminação vai baixar cada vez mais o preço e o desempenho desses animais com relação ao abate, né? Para que ocorra, né, o abate de fato, é importante que você coloque esses animais para eles serem transportados, e aí a gente chama de apanha das aves, que ela pode ser feita de 3 formas: pelo pescoço, pelas pernas e pelo dorso, tá? O dorso é a forma onde menos causa problema relacionado à lesão e descaracterização ou redução da qualidade da carcaça desses animais. Então, teoricamente, se você precisa selecionar, ou se você tem importância e tem como escolher a forma de apanhar esses animais, né? Faça pelo dorso, que você vai ter menos risco ou menos problema com relação a esses animais, a machucar ou a ter algum problema com estresse com esses animais, tá? O transporte, de fato, é uma segunda etapa, né, dentro de um contexto produtivo aí para o abate, né? As aves elas são transportadas em caixas de plástico, né, que vão facilitar tanto a higienização dessas caixas, vocês vão ver daqui a pouco em uns vídeos, tá? Em densidade de aproximadamente 45 kg por metro quadrado no inverno e 35 kg por metro quadrado no verão, né, para tentar favorecer a questão do conforto térmico desses animais, certo? Então é um transporte utilizando essas características, principalmente com caixa de plástico, né? A recepção, teoricamente o CIF, né, ou o SIM, né, ou o Serviço de Inspeção Federal, Estadual ou Municipal, vai realizar a conferência da documentação
e o julgamento das condições de sanidade do lote durante o recebimento das aves no frigorífico. Beleza. Depois eles vão fazer a inspeção quando esses animais estiverem abertos, principalmente das vísceras, tá? A pendura é outra característica do sistema de abate, né? Após o descarregamento, né, vão prender as aves adequadamente na noré, né, que é a linha contínua com gancho que conduz os animais para toda a linha de abate, vocês vão ver daqui a pouco, né? Animais doentes e desuniformes são separados, tá, na pendura, inspecionados individualmente e sacrificados, pois lotes uniformes facilitam a pendura, melhorando a qualidade do produto devido a menores ocorrências de lesões. Então, a uniformidade do lote também favorece a questão do abate, tá? Principalmente com relação a esse manejo de fato, porque os uniformes eles têm a mesma característica ali de pendura, né? E vão favorecer com que esses animais tenham aí toda uma retrospectiva não, que eles tenham todo um desenvolvimento dentro do abate que seja favorável, né, dentro dos padrões, tá? Juntamente com a panha é a fase que mais compromete a qualidade de carcaça. Por quê? Porque quando você põe esses animais, eles vão se debater, vão fazer força, vão tentar escapar. Quando você faz a pendura, tá? Teoricamente, esses animais também se batem, sofrem estresse, tá? Então, tem que tentar o mínimo estressar esses animais, principalmente na pendura, que eles vão ficar de cabeça para baixo, tá? Após a pendura, nós temos a insensibilização desses animais. Então, teoricamente, no contexto de bem-estar, todo o abate, né, dentro de um contexto aqui, ó, da legislação em vigor no Brasil, né, de 2000, né, só é permitido o sacrifício de animais sem sensibilização prévia à sangria quando a carne é destinada ao consumo para uma comunidade religiosa que faça tal exigência, como o judaísmo e o islamismo, tá? Então, daqui a pouco nós vamos ver uma forma de abate ali. Inclusive, vocês vão visualizar que os animais, após a sangria, eles ficam meio cheios de sangue. Teoricamente, é porque, por religião, eles não fizeram um atordoamento, né? A insensibilização desses animais antes da sangria, né? Que é o que, para nós, de fato, é obrigatoriedade, tá? Mais por questões religiosas, alguns países, né? E algumas, de fato, alguns consumidores cobram essa característica de não utilizar a insensibilização e sim só a sangria, tá? A insensibilização ela pode ser utilizada tanto elétrica, né, o eletronarcose, quanto insensibilização por gás. Por que não se vê muita insensibilização por gás? Características estruturais e o custo relacionado à insensibilização elétrica, tá? Então, teoricamente, você teria que ter uma estrutura maior, com características mais específicas para fazer esse tipo de abate, tá? E a eletronarcose, de fato, talvez é interessante, talvez só colocar um tanque com um fio dentro para dar choque, tá? É fato que não é isso, tranquilo? Falha na insensibilização, isso é uma característica importante, tá? Principalmente pensando no contexto de bem-estar animal, tá? Animais com respiração rítmica, movimento do músculo abdominal próximo à cloaca, bater de asas coordenado, tá? Para tentar fugir, por exemplo, piscar de forma espontânea, né? O reflexo corneal estimulado com a pena, com a presença desse reflexo, a ave deve ser considerada suspeita e não consciente, devendo ser comprovado com a presença de outros sinais citados, tá? Então, é interessante analisar essas questões, visualizar isso, porque toda vez que isso aqui acontecer, tá? Teoricamente, você tem uma perspectiva de que a insensibilização não foi eficiente, ou seja, esse animal não sofreu, né, uma parada cardíaca, por exemplo, né, e de fato ele ainda está inconsciente, ou ele ainda está consciente, então ele está sentindo, né, as suas características neurais ainda estão funcionando, e quando você fizer a sangria, teoricamente esse animal vai sofrer. Então, prezando pelo bem-estar, é importante analisar essas questões das falhas da insensibilização, tá? Depois da insensibilização, faremos a sangria, né, que na verdade corta-se as artérias carótidas e a veia jugular, né, com movimentos rápidos e ininterruptos, né? E isso, teoricamente, favorece aí o escoamento do sangue desse animal, né? E aí, antes mesmo que esse animal recupere a consciência. Tempo total, até 3 minutos, de acordo com a legislação, pois se ultrapassado por esse limite, prejudica a depenagem. Então, é importante levar isso... Quem falou aí?
Não. É importante levar isso em consideração, porque uma vez que você demora demais, né, vocês já devem ter passado por isso, a mãe foi lá e escaldou um frango, né, pediu para que vocês fizessem aí a depenagem, e aí se você sangrar e demorar demais para levar lá esse animal, e às vezes você faz a escaldagem e na hora de depenar esse animal está duro, teoricamente, né, em função dessa questão aí do aprisionamento das penas pelos folículos causado pelo estado de rigor mortis, né, desse animal. A sangria completa é importante para a boa apresentação da carcaça, principalmente a coloração, né, que fica clara, e para uma boa qualidade microbiológica da mesma. Isso favorece também em função da presença desse sangue, que os patógenos seriam, inclusive os micro-organismos tendem a se aproveitar desse sangue presente, né? Então é importante essa questão da sangria. Depois da sangria, nós temos a escaldagem, que seria o afrouxamento das penas pela abertura dos poros para facilitar a depenagem, né? Ou seja, ferver uma água e jogar sobre o animal, tá? Teoricamente, estou falando aqui o que as nossas mães, nossas vós fazem quando vão matar um frango, tá? As temperaturas desses vai ter que estar em torno de 58 a 62 graus, né? Com borbulhamento e renovação contínua da água e o tempo de 1 a 3 minutos, dependendo da temperatura do escaldamento. Quanto maior a temperatura de escaldagem, maior a facilidade de remoção de penas. Então, é favorável essas questões, tá? Então, tem que analisar a questão da sangria e da escaldagem para favorecer aí um animal de qualidade, tanto na depenagem quanto na sangria, tá? A depenagem é o processo onde retira-se as penas, né? Tentando não lesionar o tecido cutâneo, né? Então, às vezes, você vai depenar o animal lá, você puxa uma pena lá e já arranca o couro junto, né? Então, isso, tentando não acontecer isso, né? Na maioria dos casos ele é realizado de forma mecânica, tá? E aí eu estou dizendo para vocês, inclusive tem estruturas na internet feitas aí, né? Que falam sobre depenadores aí de aves, de fato, né? Que são feitos com tambores de 200 litros. Se vocês quiserem pesquisar no YouTube, tem bastante coisa. E aí tentando não lesionar de fato o tecido cutâneo. Quando a gente fala que é mais realizado de forma mecânica, é porque teoricamente, né, são características mais específicas, né? E aí a tendência é o mercado, né, que aproveita dessa carne, né, de uma forma maior para que consiga se aproveitar de mais, que favorecer a velocidade, né, do frigorífico. Eles vão utilizar de mecanismos aí para evitar, por exemplo, que isso acontecesse de forma manual. Imagina a dor de cabeça que seria trabalhar de forma manual no contexto de depenagem desses animais dentro de um frigorífico, por exemplo, tá? A evisceração, né, o processo nessa etapa segue as seguintes características: cortes da pele, pescoço e traqueia, extração da cloaca, abertura do abdômen, exposição das vísceras, inspeção sanitária, retirada das vísceras, extração dos pulmões, retirada do papo, esôfago, traqueia, tá? Lavagem final, externa e internamente, para assegurar que não haja resíduos contaminantes, para que você consiga fazer o resfriamento, né? Ocorre após a depenagem e lavagem para diminuir o crescimento microbiano, deterioradores e patogênicos, sendo dividido em pré-resfriamento e resfriamento, que de fato vão acontecer para favorecer essas questões aí de redução do crescimento microbiano, né? Depois do resfriamento, utiliza-se do gotejamento, né, que é a etapa após o resfriamento, onde essas carcaças elas vão ser suspensas pelo pescoço ou asa, para que a água em excesso, né, ela escorra antes da embalagem, para evitar que fique aquela água com sangue, água com resíduo, né, dentro da embalagem na hora que for vender. Isso é fato também. Geralmente, por 3 a 4 minutos ocorre o gotejamento, né, para que a obtenção das carcaças com no máximo 8% de água aderida a elas. Então, teoricamente, se trabalha num contexto bem interessante para que você tenha menos 8%, no mínimo, né, ou no máximo 8% de água aderida à carcaça desse animal, para que ele seja um animal produtivo, certo? A classificação e expostejamento, ou seja, frangos inteiros, tá, ou em cortes, né, teoricamente, tendem a ser vendidos de acordo com o mercado, né? Então, o que a gente pode pensar é que os frangos inteiros eles têm em torno de 2,5 kg em média, né? Vão ter fígado, moela, pés, cabeça e pescoço, né?
Já os frangos que são em cortes, que foram espostejados, né, esquartejados de fato, vão ter aí asas, né, inteiro ou em partes, como coxinha da asa, ponta da asa, meio da asa, pontinha da asa, por exemplo, né? Então já é um corte mais específico, teoricamente você agrega valor, tá? O peito, né, que é o corte mais nobre do frango, né, em função do seu aspecto agradável, cor, né, e utilização na culinária também, principalmente com a utilização dele sem pele e sem osso, né, se desossado sem pele ou com pele desossado também, tá? E as coxas com sobrecoxas, principalmente inteiras ou cortadas, né, resultando em coxas e sobrecoxas separadas, com e sem pele. Filé de coxas, filé de sobrecoxa, são todas características que podem ser utilizadas em frangos cortados, tá? Espostejados de fato. Outras partes e miúdos para a fabricação de produtos como frango a passarinho, pescoço e pés, ou miúdos como coração, fígado e moela, né, são utilizados aí várias características utilização de fato dos miúdos desses animais para que se aproveite ao máximo, né, um animal que foi aí ao longo do tempo sofreu aí engorda e tudo mais, tá? Então é importante analisar essas questões dentro de um contexto geral dos miúdos para que se faça a comercialização, né? Alguns fatores podem influenciar a qualidade da carne, isso é um exemplo, né? Interferir na capacidade de retenção de água, cor e pH, o que impacta diretamente no rendimento de carcaça e na qualidade de produtos derivados, sendo importante considerá-los para atender às exigências de mercado e reduzir as perdas ocasionadas pelos defeitos da qualidade da carne, tá? Então são fatores característicos, né? Fatores que podem influenciar a qualidade da carne, dentro do contexto animal, ambiental, nutricional, sanidade, tá? Manejo, insensibilização, fatores pós-mortem. Então, num contexto animal, né, as características individuais das aves, como genética, reatividade, idade, podem influenciar a qualidade da carne, tá? O ambiente, os sistemas de criação, a forma de conforto, a densidade desses sistemas, as instalações da granja e do frigorífico favorecem a qualidade desses animais aí, tá? A condição física, composição e quantidade de alimento que é fornecido, se tem água de qualidade, são fatores nutricionais que podem ter interferência, assim como os fatores de sanidade, de manejo e de insensibilização de fato, que podem favorecer ou desfavorecer a qualidade de carne desses animais, tá? Subprodutos utilizados da agricultura de corte, né? A carcaça é aproveitada de fato entre 72% e 82%, certo? Isso gera, teoricamente, um subproduto ou resíduos, né? E subproduto de resíduos de fato, né? Para que se aproveite esse subproduto, né? Esse resíduo, é necessário uma gestão adequada desses materiais, porque isso impacta o meio ambiente. Então é importante diminuir o impacto ambiental, né, das indústrias cárneas, sendo necessário, portanto, o uso dos sistemas de higienização que não prejudiquem as propriedades nutricionais e funcionais dos subprodutos, para que possam ser destinados à indústria alimentícia. Então é importante, né, entender os principais subprodutos, e aí, teoricamente, são gerados no processo de abate, a pele, a gordura, a carne mecanicamente separada, né, que podem ser utilizados na produção de embutidos, né? Já a cartilagem, ossos moídos, cabeça e pés, que podem ser utilizados para a produção de ingredientes de ração para animais de estimação. Então, cartilagens, ossos moídos, cabeça e pés, teoricamente, ração, né? Pele, gordura, carne mecanicamente separada, na maioria dos casos, pode ser utilizado para a produção de embutidos, ok? Então, vejam quanto seleto é o mercado, quanto nós conseguimos trabalhar dentro do contexto da administração desses produtos aí que foram realizados, que foram feitos aí, né? Produção de um animal que pode ser aproveitado aí de subprodutos muito específicos, né? A carne mecanicamente separada, retirada a partir dos ossos, carcaças ou partes de carcaças, submetida à separação mecânica em equipamentos especiais, sendo utilizado para o preparo de embutidos como mortadela, linguiça, salsicha, almôndega e as suas porcentagens de fato. Então, teoricamente, né, são as carnes sobrantes aí, né, que podem ser utilizadas aí para utilização em mortadelas, linguiças, salsichas, almôndegas e hambúrguer de fato, né,
fazendo com que a gente tenha um melhor aproveitamento desse animal de fato, tá? Não só o que produziu, né, mas o que você consegue extrair depois. Aí você tem pele, você tem características aí de cartilagens que também podem ser vendidas de fato, né? Os resíduos, tá? A transformação de resíduos é objetiva, né? A obtenção de alimentos para os animais. No entanto, o aparecimento de enfermidades como a encefalopatia espongiforme bovina, que teria a doença da vaca louca, ela limita o uso desses produtos na alimentação, tá? Então, os principais produtos gerados a partir de resíduos da indústria de abate de frango são as farinhas de pena, sangue, vísceras, carne e óleo, né? Que de fato são utilizadas muito no contexto de produção aí de ruminantes, né? Mas hoje é proibida, né, a utilização de farinha de origem animal para que se formule rações para ruminantes, né? Mas é utilizado ainda com relação a outros animais aí para sua utilização em formulações de ração, tá? A embalagem está relacionada com a manutenção e vida de prateleira desse mercado, desse produto, né? Podendo ser bandeja de poliestireno coberta com filme plástico, ou bandeja pré-formada, ou embalagem a vácuo. Embalagem a vácuo, né? Bandeja de polietileno com cobertura filme de plástico, tá? Com a marca aí do produto de fato, né? São características da embalagem. O congelamento disso, né? Após feita a embalagem, utiliza-se aí de temperaturas abaixo de 35 e abaixo de 40, né? Ou entre 35, menos 35 e 40 graus, menos 40 graus, por cerca de 4 horas, para um produto final com a temperatura que fique dentro da localidade, ou da geladeira ou do freezer, que esteja uma temperatura aí baseada em menos 18 graus, tá? Bom, dentro desse contexto, queria mostrar para vocês aí alguns vídeos, tá? Que falam sobre as questões de inspeção e manejo de abate das aves. Conseguem escutar o áudio aí? Sim. Ele faz um fluxograma, tá, do Serviço de Inspeção Federal, teoricamente recebe-se as aves, faz a pendura, insensibiliza, sangra, faz a escaldagem, depena esses animais, faz a evisceração, né, e aí é importante fiscalizar novamente, né, pré-resfriamento das carcaças, tá, sessão de cortes, onde vai se fazer os cortes, se esse animal realmente for um animal cortado, embalagem primária e secundária, anticâmara, túnel de congelamento, esfriamento, câmara de estocagem e a expedição desse material, né, fluxograma de produção. Recebo vocês aí as caixas para transporte, né, e a forma como está coletando, forma dorsal, tá? Então, a pega desses animais está sendo feita de forma dorsal, né? Teoricamente, esses animais eles vão todos em caixas de plástico e favoreça aí a limpeza dessa caixa futura. Vocês viram que os animais chegaram na propriedade e agora estão passando por a fase de pendura, né? Teoricamente, na noreia, né? Que é a linha, né? Que vai fazer com que esses animais se movimentem e entrem aí na fase de abate, já de fato, né? Depois da pendura, eles vão passar pela insensibilização e sangria, né? E aí a gente pensa sempre na eletronarcose, né? Teoricamente é importante, né? Que se tem um tempo máximo aí para que ocorra a sangria em torno de 12 segundos máximo, né? E o tempo de sangria mínimo de 3 minutos aí. Vai lá.
teoricamente, nós temos aí dentro no contexto da evisceração, tá? Lavagem das carcaças de chuveiros de uma água sob pressão, corte da pele do pescoço e da traqueia, né? Extração da cloaca, abertura do abdômen e ventração, inspeção sanitária, principalmente das vísceras, tá? Retirada dessas vísceras, extração dos pulmões e o toalete, que é retirado do papo, do esôfago e da traqueia de fato. As questões de resfriamento, né? Pré-resfriamento, né? Que vai imergir esses animais aí abatidos em água por resfriamentos contínuos, tipo rosca sem fim, né? Resfriadores. 2 tanques, o pré-chiller e o chiller. O pré-chiller tem uma temperatura máxima de 16 graus, tempo máximo de 30 minutos, renovação de água de no mínimo 1,5 litro por carcaça. O chiller, a temperatura máxima da água está em torno de 4 graus, tem-se também renovação de água, mas no mínimo 1 litro por carcaça. Então, são tanques aí para favorecer o pré-resfriamento dessa carcaça, para favorecer a qualidade desse produto final. Rápido demais, a gente volta, tá? Sem problema nenhum. Então, frango inteiro, peito com osso, filé do peito, coxa, sobrecoxa, coxa. Aí tem a sambiquira aqui com característica mais apagada aí com relação. A sua utilização. Então, acho que conseguimos pelo menos entender como é que, né? Vamos pegar outra aqui agora. Aqui eles não falam nada também, tá? Então eu vou adiantar para vocês visualizarem, mas é um fluxograma de abate, tá? Um abate halal, tá? Teoricamente eles não fazem eletronarcose, por exemplo, tá? Então vocês vão perceber que os frangos vão aparecer todos sujos ali de sangue, é por isso. Então, selecionar, levado no incubador, a incubadora fica com 21 dias, eles começam o nascimento, né? Esses animais são todos vacinados aí, né? Caixa de plástico, vão para o de engorda, preparação, e vão ser levados, transportados à forma do transporte, tá? Respeitando certamente os animais vão menos esse animal se bater no animais for uma pesquisa, praticamente, tá? Nesse caso aqui não. Aí, ó, acompanhando a sambia desses animais, tá? Percebendo você tem
Mas os outros procedimentos são esses cálculos. Certo? Depois disso, essa parte é uma parte interessante. Aí esses animais são apenas novamente, ação aí. Depois vamos partir. Resfriamento e cortes mais específicos com avaliação. Embalagem, transporte, novamente começou, tá? Então, bem característico para vocês conseguirem visualizar, aí de fato entender como é que ocorreria aí um abate de fato, tá? Como não vimos a insensibilização, eu busquei colocar aqui uma insensibilização para vocês terem uma noção. No colégio agrícola lá tinha no colégio agrícola tinha insensibilização dos frangos, era com a paulada na cabeça mesmo. Fazia-se muito, né? Na verdade, eu também trabalhei no colégio agrícola com frango, um abate de frango, e a gente não faria. Na verdade, aquela pendura ali, né? Ela não era feita daquela forma, né? No colégio agrícola a gente fazia, tinha uma estrutura no abatedouro, como se fosse um cone, né? Aí você coloca a ave dentro, inclusive isso favorecia para que ela não se batesse, né? Não tivesse movimentação dentro daquele cone, e aí aparecia só a cabeça dela ali na parte externa, e aí a gente fazia a sangria de fato dessas aves, né? Mas não fazia nenhum tipo de utilização aí direta narcose, né, para insensibilizar esse animal, não. Lá fazia a insensibilização desse jeito, era uma paulada na cabeça. Todo bicho que ia morrer era uma paulada na cabeça. E daí as aves também tinha esse cone, e daí cortava parte do couro e veias e tal. Sim. Aqui eu só trouxe só para Electronarcosis. Insensibilización Tá electrónica. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui legenda. Electronarcosis. Insensibilización electrónica. Acho que em alguma parte não tem áudio mesmo. Pasa a través del cerebro. La electricidad pasa a través del cerebro. El ave pierde la conciencia, pero no muere. Cuando la electricidad es dirigida hacia el cerebro del ave, la actividad eléctrica normal sufre interferencia, seguida por la interrupción de la actividad cerebral normal que indica fatiga neuronal. Ese estado de ausencia de actividad cerebral indica que el ave está inconsciente e insensible al dolor. Electrocución, más allá de la insensibilización. En este caso, la electricidad fluye primero hacia la cabeza para dejar al ave inconsciente, y entonces el corazón deja de latir, generando un paro cardíaco y llevando a la muerte. En ambos casos, el propósito es pasar electricidad a través del cerebro para interrumpir la actividad cerebral normal y causar inconsciencia, de modo que el ave no sienta dolor. Una insensibilización inmediata y que permanezca por un largo periodo depende de la emisión de corriente eléctrica suficiente al cerebro del ave en un periodo de tiempo muy corto. La diferencia entre la insensibilización eléctrica y la electrocución está en la frecuencia de la corriente eléctrica utilizada. Normalmente el corazón ejerce la contracción de modo regular, coordinada, para bombear la sangre
en el cuerpo. Si se aplica una corriente de 50 Hz, ese ritmo normal se modifica. El corazón se contrae de modo irregular, sin coordinación, y es incapaz de bombear la sangre de modo efectivo. El mecanismo es conocido como fibrilación ventricular. En consecuencia, deja de haber alimentación de la sangre para el cerebro y ocurre el paro cardíaco y la muerte del ave. El tiempo para que ocurra la muerte cerebral es de cerca de 23 segundos. Entrada de la batea y balanceo de la carga eléctrica. El electrodo dentro de la batea de insensibilización electrifica el agua. Cuando la cabeza del ave ingresa en el agua, la electricidad fluye a través de la cabeza, cuerpo, y pasa hacia el gancho que está en contacto con la barra o cable tierra, completando el circuito. Para llegar al cerebro, la electricidad tiene que fluir del electrodo, pasando por el agua, plumas y tejidos, para, por fin, llegar al cerebro. La cantidad de corriente que pasa por el ave disminuye cuando el ave se distancia más de 5 centímetros del electrodo. Por lo tanto, si el electrodo es corto, puede que algunas aves no reciban la corriente suficiente en la cabeza en el primer momento en que son emergidas. Si las aves no están cerca de los electrodos cuando sean emergidas en la batea, habrá menos corriente fluyendo hacia ellas y, por lo tanto, la insensibilización no será adecuada. El flujo de corriente eléctrica es la resistencia o impedancia. La resistencia se mide en ohmios. Por lo tanto, es importante que haya un buen contacto entre las piernas de las aves y los ganchos, para disminuir la resistencia y permitir un buen flujo de corriente. Una cantidad suficiente de corriente debe de llegar al cerebro del ave para insensibilizarla de modo rápido y efectivo. La electricidad también debe de fluir a través del agua en la batea. Aunque el agua sea un buen conductor eléctrico, puede que haya variaciones entre diversas fuentes de agua. Dependiendo de la composición natural de minerales, un agua con más contenido de minerales tendrá mejor conductividad. En el inicio del turno de trabajo, el agua está limpia. Con el paso de las aves en la batea, se acumula una gran cantidad de minerales que provienen de la suciedad de las aves y de sus heces, lo que mejora la conductividad eléctrica. Dependiendo de la cantidad de minerales presentes en el agua, se puede agregar sal de cocina, cloruro de sodio, en el principio del turno de trabajo para mejorar la conectividad eléctrica. Se ven 10 aves. El amperímetro apunta 1.2 amperios. Este número debe de ser dividido por el número total de aves en la batea. Cada ave recibe en promedio 120 miliamperios. En teoría, todas las aves serán insensibilizadas. Sin embargo, eso ocurrirá si la resistencia de todas esas aves son iguales, lo que no ocurre en la práctica. Aves con menos resistencia obtienen más corriente que la media, y las aves con alta resistencia reciben menos corriente que la media, y pueden no ser insensibilizadas de inmediato. En este ejemplo, 4 aves reciben menos cantidad de corriente de la mínima que se recomienda, y pueden no ser insensibilizadas. La eficacia de cualquier insensibilización también sufre influencia por el tiempo en que las aves son emergidas en la batea. Cuando se trabaja con batea de insensibilización eléctrica, es esencial para el bienestar de las aves la monitoría en la salida del equipo.
Todos los operadores que trabajan deben de saber que están monitoreando. Un ave insensibilizada por electronarcosis presentará inmediatamente una fase tónica: cuello arqueado, piernas extendidas, temblor corporal, alas cerradas al cuerpo, ojos abiertos y ausencia de respiración rítmica. Esa fase tónica es seguida por el relajamiento muscular. A seguir, tiene inicio la fase clónica, que es ligera. Puede que ocurran movimientos de las piernas y movimientos descoordinados de las alas. Pero hay ausencia de movimientos coordinados. La insensibilización no ha sido eficaz si hay movimiento coordinado de las alas mientras la sangría, si hay reflejos oculares cuando las aves se acercan al estanque de escaldar, si hay cualquier señal de regreso de respiración rítmica o si el cuello está tenso. Cualquiera de esas señales indica regreso de la conciencia. Esas aves deberán de ser abatidas de inmediato utilizándose el método de abate de emergencia. La dislocación efectiva ocurre cuando hay la desarticulación de las vértebras cervicales del cuello con ruptura de la médula causando un daño extenso en los principales vasos sanguíneos que siguen para la cabeza, reduciendo la alimentación de sangre para el cerebro. Acho que deu para perceber bem as características aí, né? Dentro de um contexto de abate desses animais, como funciona o abate, as fases e as características desse abate, né? E aí agora pensando nos animais mortos, né? Na avicultura e suinocultura, o que fazer com esses animais, né? Então eu quero que vocês descrevam o que pode ser feito quando os animais mortos em suinocultura e avicultura, quando... Peraí, um pouquinho está errado aqui. Vou arrumar isso aqui, porque errado não dá, né? Quer ver o que pode ser feito quando há animais mortos em suinocultura e avicultura, descrevendo os procedimentos e suas características. Para essa atividade, tá? Em específico, eu coloquei aqui, ó. Procurem aí, ó, tecnologias para destinação de animais mortos na granja, né? O material da Embrapa, tá? Fala sobre um todo, né, do que precisa ser feito, tá? Então auxilia vocês bastante aí na atividade que vocês vão fazer, tá? Tecnologias para destinação de animais mortos na granja, tá? Esse aqui é um material que traz bastante informação para vocês, ok? E aí, com relação a os demais, se vocês tiverem dúvida com relação à aula, estou à disposição. Do contrário, eu agradeço, né? O último material nosso, a gente estava adiantado, inclusive, fizemos o capítulo 3 em específico, né? Para outra turma eu fiz o 2 e o 3 junto, né? Para vocês a gente conseguiu fazer aí mais tranquilo, né? E aí vocês têm um tempo aí, né? O Juliano falou que tinha, inclusive estava precisando terminar a outra atividade para entregar hoje, né? E vocês têm um tempo para fazer essa e determinar as características do que fazer com a carcaça desses animais mortos, né? Suas características. Eu incinero, eu posso fazer compostagem, quais são as mais indicadas para incinerar, vou mandar moer para fazer farinha, o que eu vou fazer com isso e por quê? Quais são as diretrizes para esse tipo de atividade, tá? Alguma dúvida, algum questionamento? Tudo tranquilo? Minha parte tá tranquilo. Beleza? Anderson? Tudo certo? Então daí é só fazer, mandar no e-mail, tá?
E aí semana que vem oficial 2, tá? Unidade 3 e 4, tá? E aí vocês vai estar disponível lá no portal, vocês ficam, a prova fica disponível para vocês fazerem, né? Vocês fazem, eu já lanço a nota e aí vocês já conseguem saber se faz exame ou se já está aprovado. Se Deus quiser, todos vocês vão estar aprovados, eu espero, ok? No mais era isso, qualquer dúvida estou à disposição. Até mais, obrigado. Ô, professor, Oi. só me tira uma dúvida. Já indo, já que o professor é coordenador da matéria, né? Oi? Já que o professor é coordenador da matéria, me tira uma dúvida. As parciais, as notas delas vão lá nas atividades de sala de aula, né? Isso, vai tudo na transversal lá. Na atividade transversal? Uhum. Eu para mim que ia na atividade de sala de aula. Tá Porque beleza. para vocês deve ficar estratificado de atividade de sala de aula mesmo. Considera, tá? Atividade de sala de aula mesmo. Aí faz o somatório, porque assim, vocês têm, por exemplo, dois critérios, né? Somar tudo, né? Junto com parcial, com atividade feita em sala, que é parcial, atividades específicas lá do portal e tudo mais, isso aí tudo somado precisa somar 7.000, né? E essas atividades, junto com as oficiais, tem que dar 7.000, né? E as oficiais, no mínimo, tem que dar, depende da matéria, né? 1.500 ou 2.500. Nesse caso aqui, 2.500, né? Sim. Não, é que eu mandei um trabalho e isso aqui não apareceu. Até ontem não tinha aparecido Da nada na discursiva? atividade de sala de aula. Não, era uma outra matéria, até nem lembro mais qual que é a matéria. Mas é Ah, oficial 2? parcial. Parcial 2. Isso. Eu não lembro qual que Teoricamente, é o a professor não matéria. lançou ainda, Juliano. Pode ser que seja isso também. Eu só queria tirar Uhum. essa dúvida, eu não lembrava mais, certo? Sim, porque tem uma cobrança para fazer esse lançamento, por exemplo, até amanhã, no caso. E aí